Olá, meus queridos, já estamos no nosso sexto episódio da nossa temporada Nó Verde, do nosso videocast Água em Foco, nosso queridinho. Várias pessoas já entrevistamos até aqui, muitas conversas interessantes, muitos assuntos, né, relacionados às 17 ODS, que é o nosso norte, para conversar aqui sempre com vocês. E aqui ao meu lado, sempre, Karina Drummond, né, para podermos conversar com o nosso único entrevistado nesse momento. Vem falar de um assunto muito delicado, de um assunto bacana, né, que é da Fundação Mamíferos Aquáticos, não é isso mesmo? É isso aí, nosso querido Rodolfo, né? A gente fala assim que é o paizão do astro, junto com essa galera que eu sou apaixonada do mamíferos aquáticos, né? Literalmente, eu durmo e acordo com o astro do meu lado. Então, Rodolfo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa instituição, né, que conquistou o coração do sergipano, assim como o meu. Perfeito, Karina. Bom, então falando um pouquinho da Fundação Mamíferos Aquáticos, ela é uma ONG, então ela trabalha aí há 35 anos não dentro de Sergipe, né? Ela veio para Sergipe na década de 90. A Fundação Mamíferos Aquáticos, ela surgiu na Paraíba, então foi um desejo de 4 oceanógrafos na época de querer trabalhar tanto com a educação ambiental como com conservação, e naquele momento eles tinham o peixe-boi como a referência de um animal que precisava de fato ter uma atenção mais específica, uma atenção especial, principalmente por conta dos fatores que vinham ocorrendo ao longo dos anos. Então, o peixe-boi, a espécie em si, ela é ameaçada de extinção, e aí desde a década de 90 a gente vem trabalhando dentro dessa causa, tentando de fato proteger o animal, proteger a espécie, que ao longo desses anos veio perdendo espaço por diversos fatores, desde especulação imobiliária, desde a caça, atropelamentos por embarcação. E hoje nós temos aqui em Sergipe como o ponto mais distante que a gente encontra peixe-boi no Nordeste. Então, se a gente for para um contexto histórico, da década de 80 a gente tinha peixe-boi até o Rio de Janeiro. Sim. Desde então, ao longo desses anos, o principal fator, primeiramente, foi a caça e depois vieram os atropelamentos, causados exatamente por questões turísticas, primeiramente, e também algumas irresponsabilidades que nós conseguimos perceber ao longo desses anos por conta de atividades antrópicas. Quantos anos tem de fundação da Mamíferos Aquáticos? A Fundação hoje ela tem 35 anos, estamos indo para o 36º ano, em novembro, e ao longo desses anos a gente já conseguiu desenvolver muitos trabalhos, não só dentro da espécie bandeira, que é o peixe-boi, como também atuando em parceria com outras instituições e focando também na parte oceânica, então poluição, dentre outras áreas. A gente sempre encontra a fundação em alguns lugares, né, aqui em Sergipe, que a gente vai passear e encontra. Lá no shopping a gente vê a lojinha, né, vamos ali no oceanário, a gente já vê alguma coisa também. Mas me fale um pouco sobre a ação de vocês efetiva aqui no nosso estado. O que é que a fundação faz? Pronto. O ponto principal de trabalho nosso é o peixe-boi, é o astro. Então, como falamos aqui anteriormente, o astro ele é o primeiro animal reintroduzido na natureza, então a gente bate muito nessa tecla, porque de fato a partir dele nós já conseguimos devolver para a natureza mais de 50 peixes-bois que de alguma forma se perderam da mãe. Sim. Então o astro, quando encalhou filhote em 1991, não foi aqui em Sergipe, foi Sim. no Ceará. Nossa. E aí a história dele veio passando por vários estados. Do Ceará ele veio para Pernambuco, que era onde tinha o centro de reabilitação de peixe-boi, que ainda existe até hoje, que é em Itamaracá. De Itamaracá ele veio para Alagoas, na região de São Miguel dos Milagres, Porto de Pedra, o nome do local. E ao perceber que ele já estava apto para a soltura, ele foi solto junto com uma fêmea, que era a Lua. Só que infelizmente Lua acabou morrendo, e Astro ele fez esse deslocamento para Sergipe e desde 98 ele vive aqui no nosso estado. E de fato esse é o principal trabalho. Só que a partir dele surgem outros trabalhos. Então o trabalho social, onde nós trabalhamos com a parte de desenvolvimento socioambiental,
Então nós temos trabalhos voltados para capacitação de marisqueiras, capacitação de comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas. Nós temos um trabalho de monitoramento de praias, então toda Sim. a costa sergipana, ela é monitorada diariamente pela nossa equipe. Então, mamíferos aquáticos que faz? Exatamente. Sim. Hoje nós temos o Projeto Tamar e a Fundação Mamíferos Aquáticos atuando de forma mais direta, mas em calhes de aves marinhas, pinguins, por exemplo, que está ocorrendo bastante nos últimos tempos, e também calhes de mamíferos, como baleias ou golfinhos, a Mamíferos Aquáticos é quem atende. Sim. Tartaruga marinha, aí a especialidade fica com o Tamar, e aí eles fazem os atendimentos. Além disso, nós trabalhamos com parcerias tanto com órgãos ambientais como também com empresas privadas. Parcerias estas que vão depender muito do contexto que se apresenta. Então, hoje nós temos algumas empresas que a gente realiza prestação de serviço, atuando na emergência ambiental. Então, se uma empresa, por exemplo, tiver um derramamento de óleo, Sim. nosso centro de reabilitação ele é apto para receber esses animais e poder fazer todo esse cuidado e reabilitação do animal. Empresas que necessitam desenvolver trabalhos com captação de carbono. Então, nós Sim. trabalhamos na parte de plantio de árvores frutíferas, árvores que captam realmente o carbono, manguezais, também a gente trabalha na parte de recomposição de manguezal. E hoje a gente está dentro de uma linha que é relativamente nova para a instituição, que é a questão da análise de água. Então, hoje nós temos 2 rios principais, um deles é o Rio Japaratuba, onde nós desenvolvemos um trabalho desde 2022 de monitoramento da sua nascente até a sua foz para saber os impactos que ele ocorre ao curso ao longo dos seus 92 quilômetros. Para saber de fato se existe uma interação antrópica forte e como é que nós podemos corrigir isso. Então, essa análise ela é feita mensalmente. E hoje também nós fazemos na parte do Rio Vaza Barris, que é um rio que o astro utiliza. Então, o fato dele utilizar aquela região, a literatura já nos diz que a presença dele é um bioindicador. Sim. Então, isso significa dizer que se ele está presente no rio, aquela água ela tem uma potencial qualidade. E nós avaliamos e damos esse retorno para a sociedade, seja para um órgão público, como a ADEMA, seja para o próprio comitê. Então, com o Comitê de Bacias do Japaratuba, a cada reunião, nós apresentamos alguns dados para que eles também tenham consciência do que está sendo feito e como a gente pode corrigir alguma demanda que venha a ocorrer. E nesse caso, eles estando presente no Rio Vaza Barris, acredito eu que vocês estão muito felizes, né, em ter já o decreto do Comitê do Vaza Barris e que muito em breve ele deva estar sendo implementado. Exato. Essa questão do Vaza Barris está bem sensível atualmente, né? Então temos algumas atividades acontecendo no local e hoje nós estamos monitorando, porque de fato quando ele vem para aquela região, tempos atrás nós ficávamos tranquilos. Primeiro porque é uma região onde ele vem para beber uma água mais doce, então ele não fica, por exemplo, na orla Pôr do Sol, ele sobe um pouco mais o rio, então vai lá para a região de São Cristóvão, Ilha Miriçá, e aí nós temos colaboradores na região que nos informam. No entanto, por conta dessas questões que vêm ocorrendo na região, a tensão começa a aumentar. E aí nós temos já relatos de situações dele estar presente na região e ver turistas naquela área tentando tocar no animal, tentando dar algum alimento para o animal. Então, às vezes, é preciso ter um cuidado maior. E aí, trazendo esse ponto, de fato, a presença do animal aqui em Aracaju chama a atenção, porque recentemente nós conseguimos trazer vamos dizer assim, aumentar a visibilidade dele por meio de uma emenda, não foi uma emenda, na verdade foi uma lei que nós lançamos, né, que é um título de patrimônio natural de Aracaju, de Sergipe, melhor dizendo, porque de fato o animal, pelo longo do tempo que ele já vive aqui no nosso estado, nós já dizemos que é sergipano, já não dá mais nem para dizer que ele é cearense, pernambucano, alagoano. Ele ganhou um título de cidadão sergipano. sergipano. Ele ganhou um título, bem isso, um título a gente chama de patrimônio natural, mas pode dizer que é um cidadão sergipano, pelas contribuições que tanto a presença dele como o trabalho que nós realizamos já entregou. Tem um detalhe que a gente conversava aqui nos bastidores, que é bem importante relatar que o astro, né, apesar dele ter uma movimentação de sair também da região de estância, existem outros peixe-bois, né, que também vêm para aqui, para as nossas águas, né, que não necessariamente é o astro. Por exemplo, ali na região norte de Pacatuba, Ponta dos Mangues, né, não é o astro, é isso? Isso mesmo, não. A gente coloca sempre que ele pode ir para aquela região, não quer dizer que ele não vá, mas hoje ele não é ele que aparece por ali. Normalmente ou é o tinga ou é o tupã. Então, só para a gente entender, cada peixe-boi tem um nome? Exato.
peixe-boi que é reintroduzido. Cada um Sim. recebe uma denominação e uma marcação, que facilita a gente identificar da equipe interna. Então, quando aparece na região de Pacatuba, o Etinga, que é o que normalmente aparece mais, e ele, infelizmente, também por conta desse comportamento dócil, então a forma como ele foi, vamos dizer assim, reabilitado, ele associa que a presença humana não é um perigo. Sim. E aí, por conta disso, ele foi atacado por uma pessoa, e aí ele recebeu um corte bem arriscado na região da face do animal, que ele necessariamente precisou ser retirado do ambiente natural e colocado dentro de um cativeiro, porque percebeu-se que, pelo comportamento dele, ele não poderia estar vivendo hoje solto, livre na natureza como astro. E aí ele, de fato, está dentro de um cativeiro, sendo protegido e cuidado por médicos veterinários. Já Tupã é mais novo, Tupã tem aproximadamente 18 anos, então só para comparar, Astro tem 35, então já é mais novo ainda. Ele já é um adulto responsável, né? E o Tupã não, o Tupã, o fato de ser macho também tem essa característica de reconhecimento de área, então ele se desloca mais. Então Tupã, só para vocês terem uma ideia, ele já se deslocou de Alagoas para Salvador, na Baía de Todos os Santos. Já chegou naquela região ali do Forte de Salvador e voltou. Em questão de 3, 4 dias ele fez esse deslocamento e voltou. Só que eles não fazem um deslocamento único, né? Eles vão parando. E aí nós brincamos que eles sempre param em pontos muito diferentes. Ponta dos Mangues, depois eles param em Japaratuba, Atalaia Nova, Praia do Saco, Mangue Seco. Ele vai parando em pontos, parou na Praia do Forte, depois desceu um pouco mais, chegou na região ali de Guarajuba, e aí ele vai parando e depois ele retorna. Mas é um comportamento típico do macho. Então, se nós formos comparar com fêmeas, as fêmeas elas não se deslocam tanto como os machos têm esse costume. O peixe-boi, só para a gente poder atualizar aqui as informações, ele ainda permanece como um animal com risco de extinção. Exato, né? Ele está na Existem lista. quantos peixes ainda na nossa costa Hoje, que são que monitorados? nós monitorados assim, pela Fundação Mamíferos Aquáticos, é cerca de 8 peixes-bois. Mas na natureza, de fato, como eu falei, Sergipe acaba sendo o ponto onde a gente encontra o único peixe-boi que tem, são 1.100 indivíduos. Então, se nós formos para a questão biológica, é muito pouco. Partindo do pressuposto que grande parte desses peixes-bois são machos. Sim. Então, a fêmea é menor quantidade e o processo de reprodução é o que também dificulta ainda mais aumentar essa população. Uma fêmea, ela passa 12 meses grávida. Nossa. E depois ela passa 24 meses de, vamos dizer, de cuidado maternal intenso. Meu Deus. Ela é estressada. Bem mesmo, 24, diga São aí. 24 meses. Estressada ela fica, então, né? E é nesse momento que é o momento mais crítico, porque é quando ocorre, de fato, a separação da mãe do filhote durante esses 2 anos e ele não sabe viver ainda livre na natureza, ele acaba encalhando. É o que aconteceu com o astro e com outros peixes-bois que normalmente encalham no nosso litoral. Se é filhote, já foi. A gente não então consegue isso já encontrar justifica, mãe. inclusive, né, a necessidade do cuidado, da atenção para esse animal em específico, né? Exato. Esse é um dos pontos, e o segundo ponto é a questão ecológica, a contribuição ecológica que ele traz para o meio ambiente. Então, Sim. muitas pessoas sempre trazem esse questionamento. Nós temos apenas o astro aqui em Sergipe, e um único peixe-boi vai resolver o problema da espécie. Nós não estamos olhando apenas para a espécie como um todo, a gente tem que entender a questão macro. O quão importante esse animal é para a região, para o manguezal, para as outras espécies que vivem em equilíbrio. Sim. Então, existe todo um equilíbrio nessa região. Sem falar, obviamente, na questão social, que também traz um retorno para a sociedade, a presença do animal. Perfeito. Além de todo esse trabalho que é feito, né, com os peixes-bois, vocês também fazem um trabalho de educação ambiental. Eu vi uma apresentação sua no comitê mostrando um trabalho que está sendo executado, se não me engano, pelo Comitê de Japaratuba, não é isso? Me fala um pouco mais sobre esse projeto. Esse é um projeto que tem o apoio do Comitê de Bacias do Japaratuba. Ele é feito por uma parceria também com a Mosaic, que é uma empresa que anualmente ela emite editais e a gente apresenta um projeto. E esse projeto ele ganhou, vamos dizer assim, um destaque por conta da inovação que nós trouxemos, que foi a questão do transtorno do espectro autista. Então, nós, por trabalharmos muito em escolas, víamos já observando que a quantidade de
crianças com esse transtorno tinha aumentado bastante e eles não participavam diretamente das exposições. Então, as escolas elas tinham muito um perfil de tipo, não, essa criança ela é autista, então ela não vai participar, ou então se ela participar, ela vai sozinha, ela não vai em grupo. Então era a questão da inclusão. E esse projeto ele veio muito com isso, ele veio com a questão da capacitação. Então, primeiramente, nós fizemos uma capacitação nas escolas com os professores, gestores, os próprios educadores, para que eles pudessem entender um pouco mais como é que funciona esse mundo. E aí, a partir daí, nós fizemos uma capacitação interna para poder também apresentar num formato diferente, um formato mais acessível para esse tipo de público. E sobre essas mamães atípicas, nós temos uma mamãe aqui, né, que o pai Eis-me aqui. que entende bem dessa pauta. Então, Eu acho isso muito pertinente, né? Apesar de meu filho não ter grandes dificuldades, né? A nível de suporte 1, tem dificuldades, mas não tão grandes assim. Mas eu acho que são políticas extremamente necessárias, porque a gente entende ainda que a sociedade ela ainda não está preparada para receber. Né? Por mais que você diga, eu conheço, eu sei quem, né? Fulana tem um filho que é assim, que é assado, mas a convivência, né? O trazer para perto, né? O compartilhar dos ambientes com essas crianças ainda é algo muito, ainda a sociedade ainda não quer. Vamos falar, rejeita. Então, esse tipo de atitude ajuda a gente nesse processo de socialização, né? Do trazer para perto, de fazer compreender que essas pessoas elas estão no mundo, né? E assim como eu, assim como você, nós temos dificuldades e também temos pontos que devem ser ressaltados, que são positivos. Então, eu não consigo entender por que tanto distanciamento, né? E a escola é um ponto importante na nossa vida e tem muitas escolas, infelizmente, despreparadas para receber crianças com diagnóstico, né? Então, eu sou uma mãe que estou com um filho com 8 anos, a pauta não é essa, mas a gente já entrou nela, né? Que está na sua 5ª escola. Mas eu consigo lhe dizer com muita tranquilidade e com muita serenidade que o problema maior não é em receber o meu filho, é da escola estar preparada para lidar com as dificuldades dessas crianças, certo? E que não é só o meu filho, existe hoje, né, uma série de pessoas, inclusive já na fase adulta, recebendo diagnóstico e que passaram sérias dificuldades nas escolas porque eram tidos como alunos problema. Né? Era uma criança problemática, quando na verdade era uma criança com dificuldade e que não existia um olhar, né, mais sensível para esse ser humano. Né? E aí a instituição vem com esse olhar, com essa delicadeza e traz um projeto como esse, né, através do terceiro setor, né, através de um projeto, e está mostrando e fazendo a diferença. Super. E isso é muito importante. E é digno de aplausos. Realmente para a gente que está aqui na bancada e que entende esse dia a dia. Então, eu tenho certeza de que vocês lançaram a sementezinha e de que essa semente ela deve sim ser multiplicada, que não fique somente lá no Comitê de Japaratuba, na região do Comitê de Japaratuba, mas que vocês se sintam incentivados para levar para outros municípios, que esses outros municípios e os outros estados, quem sabe, né, do nosso país aí, consiga receber esse projeto de uma forma muito positiva, porque a gente tem esse exemplo, a gente vive e vivencia, né, no terceiro setor muitos desses exemplos. Mas aí eu estou vendo aqui também na bancada que você trouxe um astrinho, né? Eu sou, assim, fã muito do astro, porque eu tenho o astro maior, e aí eu disse que ia te fazer uma surpresa. Olha, eu preciso disso. Ó, o que eu fiz? Já tá com... Eu fui na bancada, literalmente, gente, eu sou muito apaixonada por ele. E assim, eu tenho o astro, o cinza,
Sim. Dorme junto e misturado comigo todos os dias e não ia perder a oportunidade de deixar ele lá solitário quando eu saio. Tem que ter a companhia. Tem que ter a companhia. Muito Quando bem. eu vi hoje vocês trazerem o rosa, eu digo, não, Rodolfo, eu quero rosa. Eu disse, eu vou fazer uma surpresa pro Rodolfo, quando ele vier Ainda pra bem aqui pra que meus filhos não bancada. estão assistindo o videogame. Gente, então agora, meu astro, você que está lá em casa, solitário, você vai ter agora a sua companhia. Mas é mais do que um símbolo. Tá? E muitas vezes eu vou para as palestras, eu levo ele comigo. E aí divulgo a fundação. Justamente porque quando a gente vai para as comunidades tradicionais, né, para conversar com os pescadores, com as marisqueiras, para os pescadores, para que eles entendam a necessidade de não colocar redes. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Porque aqui não é uma pelúcia especificamente, né? Representa muita coisa. Representa muito mais, né? É acolhedor. Se você pega uma pelúcia como essa, em momentos que você sai de uma palestra, de um ambiente que você está necessitando, você sente a energia e se conecta, né, com essa pauta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pronto, assim, a pelúcia em si, ela tem um significado muito forte dentro da instituição, porque nós vamos ter que voltar lá atrás, quando começou o projeto das pelúcias. Então, na região onde a fundação surgiu, é na Barra de Mongaguape, na Paraíba. Sim. É um povoado muito pequeno, onde basicamente as pessoas elas viviam da pesca, basicamente, ou precisavam sair do seu povoado e ir para a capital, que é João Pessoa, que dista ali quase 100 quilômetros de distância, para buscar emprego, para ajudar sua família. Sim. Quando a Fundação começou o projeto voltado de fato para desenvolver a comunidade, ele buscou mulheres especificamente para poder produzir essas pelúcias de forma artesanal. E até hoje nós não mudamos o molde de produção. A gente segue na mesma linha, tudo muito artesanal. E todas as mulheres que participaram desde lá, elas ainda continuam na comunidade. Tanto elas como as próprias filhas deixaram de ter que sair da sua comunidade, ir para uma outra, ou até mesmo ir trabalhar como marisqueiro, ou até mesmo pesca, ou ir para a capital, porque começaram a trabalhar conosco na produção dessas pelúcias. Então esse aqui é o primeiro ponto que a gente sempre reforça, que é a questão social. Então a instituição ela tem um poder muito forte dentro dessa linha. Hoje nós aprovamos um projeto novo chamado Frutos do Mar, que aí vai ser executado na região lá da Paraíba, que é de fato para beneficiar as próprias marisqueiras daquela região, aquelas que não quiseram de fato trabalhar com a costura, mas querem continuar na sua linha de pesquisa. Na sua linha de pesquisa, não, na sua linha de produção. Sim. O outro ponto de atenção vai exatamente no que a Karina trouxe, essa questão da conexão com a causa. Então, uma pelúcia dessa, quando nós levamos, por exemplo, para as escolas para fazer a parte de sensibilização voltada apenas para o peixe-boi, todo mundo quer tocar, todo mundo quer fazer uma foto, todo mundo quer interagir com a pelúcia de alguma forma. Óbvio que a gente não faz, por exemplo, numa escola pública, levar loja, porque aí não faz muito sentido a gente levar loja para vender numa escola pública. Mas a gente faz o quê? Pelúcias menores, pequenininhas, para poder distribuir para essas crianças exatamente por conta dessa conexão. E é muito engraçado porque em algumas comunidades de regiões, instância mesmo, Pontal, aquela área ali que as pessoas já viram o animal, a conexão é muito maior. É diferente daqui da capital, quando a gente vai em uma escola, eles ficam encantados com a presença do animal, mas é muito diferente. O olho da criança brilha e você vê que de fato ela vê aquilo como algo além de uma simples pelúcia. Então, E é sobre isso. essa representatividade da pelúcia vai muito além. Não é só uma simples pelúcia, e você que está conhecendo essa história agora certamente está sensibilizado, assim como eu. E para ajudar o projeto, certamente você precisa adquirir as pelúcias, né? Exato. Acho que não é um problema que ele informe aqui para que as pessoas já adquiram. Por quanto eu posso adquirir uma pelúcia dessa? Pronto, essa aqui é a menor não, é a média, né, que a gente tem o tamanho AMA, esse aqui está em torno de R$52. Certo. Então esse é o menor, esse aqui que ela adquiriu já é o maior. Acredito que esse é o maior que a gente tem dentro da instituição, ele vai para casa dos R$90. Sim. Mas esse preço, obviamente, vindo aqui dentro do evento, ele vai ter um desconto especial, então a gente já tinha combinado isso, já que é um evento que está envolvendo a causa da sustentabilidade, então é sempre bom deixar isso bem claro. Além disso, tem outros produtos, e quem não quiser adquirir aqui, pode adquirir pela internet, pelo nosso site, pelo Instagram, ou até mesmo no shopping aqui da capital. E pode deixar seu Instagram.
E aí que seria o @mamíferos aquáticos ou @loja FMA. Então são os dois Instagrams que a gente utiliza para a venda dos produtos, sendo que parte desse produto ela é revertida exatamente para poder custear as costureiras que produzem essas pelúcias e também os projetos de conservação. Eu tenho uma pelúcia dessa, acho que há uns 3 anos. Tá perfeito, né? Eu falo que realmente é minha, viu? Realmente é minha, vou levar. Vou levar. Vou levar para deixar lá que ele fica sozinho, ó, bichinho. Então, assim, tem uns 3 anos que eu tenho e me emociona porque eu digo bem assim, teve momentos que realmente... Ajudou. Então, tá vendo? Respira, vai dar certo. Isso aí. Mas Essa aqui é bem conexão. importante falar, né, de algo que você falou sobre a importância da fêmea, né, e todo o processo, né, para Isso. que exista para que novos peixes bois possam nascer, né? Então é algo difícil, né? Mas me fale como é que está esse processo, né? Como é onde é que existem as fêmeas? Onde é como é que está esse processo do acasalamento? Perfeito. Pra gente Bem, saber. bem colocado, porque nós temos hoje um caso que é o de maior sucesso dentro da conservação marinha, que foi o nascimento de um peixe-boi que é monitorado pela nossa instituição, que é uma peixe-boi fêmea, que é a Mel, o nome dela. Sim. E ela nasceu, o filhote nasceu, passou os 2 anos que são necessários para viver com ela, e hoje ele já está numa fase que ele já está no processo de desmame, vamos dizer assim, né? Já não está mais Bacana. convivendo com a mãe. E o nome dele é Favo. Então, foi um nome que foi colocado em votação na época. Sim. Nós fizemos uma pesquisa assim, para ver qual seria o nome que se encaixar, já que era o primeiro filhote dentro do projeto Viva o Peixe Boi Marinho, que estava nascendo. E desde o momento do nascimento dele foi um acompanhamento diário, exatamente. Era um acompanhamento diário para evitar que acontecesse de fato essa desconexão da fêmea com o filhote. E aí, para nós da instituição, é algo gratificante, porque nós Imagino. conseguimos completar todo o ciclo. Um período longo, né? Um período longo. A Mel, ela encalhou, 3 anos seguiu o mesmo praticamente, né? fluxo do astro, ela encalhou. Filhote foi cuidada, reabilitada, devolvida para a natureza, foi monitorada, chegou no período fértil, né? Engravidou, teve o seu filhote, acompanhou os 24 meses de acompanhamento e agora o animal está livre, sozinho e podendo viver na natureza. Realmente é um sucesso incrível dentro do processo ecológico. Então podemos dizer que a pelúcia cinza é o astro e a rosinha é a Mel? Vai ser Mel o nome da minha. Eu acho que está sem parceira, né? Você pode escolher o nome, aí o nome fica Mel. a critério de cada um. Se você está batizando os seus, né? Já tá Não, porque ele está batizando. dizendo que é fêmea, disse, então vou batizar de Mel Mas também. a gente tem Mel, tem Zelinha, que é uma outra fêmea. Sim. Dos que a gente monitora hoje, Mel e Zelinha são as fêmeas, mas dos machos, aí tem Tupã, Tinga, Puã, Astro. Então tem uma lista grande aí de peixes bois que são monitorados, mas que nem sempre é isso, né? Nem sempre temos esse final feliz, por assim dizer. Temos muitas situações de encontrar filhotes encalhados mortos, filhotes que foram atropelados, filhotes adultos, né, também, que já foram mortos por vários motivos, seja por assassinato, a pessoa simplesmente atira no animal, corta no animal. Então tem muitos relatos que são graves e por conta disso a gente sempre reforça esse cuidado, sempre reforça essa atenção. Aqui em Sergipe nós temos apenas um, e o fato de ter apenas um não tira a importância dele, como eu já disse anteriormente. Na Paraíba são 7 que nós monitoramos. E esses 7, de fato, estão em várias regiões da Paraíba e precisa desse acompanhamento para que, de fato, a espécie possa perpetuar e a gente possa, como muitas pessoas falam, repovoar a região para que a gente tenha mais peixes bois vivendo na natureza. Perfeito. E além do trabalho. Estamos chegando no nosso final, né? Assim, respirando fundo, porque de fato eu fico muito feliz e assim mais feliz ainda, né, em estar entrevistando uma pessoa que tem essa sensibilidade, que faz o que ama. A gente sente quando está entrevistando ele. Com certeza. E uma sensibilidade além, porque quando ele está fazendo também projetos, que eu acho que esse projeto com autistas é muito interessante, mas principalmente muito importante, né? Mudando uma realidade. E sempre na nossa casa, como fala a nossa Janete, a nossa querida Janete, a gente tem aquele momento de cortesia que você oferece um copo de água
né, para o seu entrevistado ou para seu visitante. E se você tivesse esse último copo de água que está aí na sua frente, para quem você daria? Ou para qual instituição, ou para qual projeto? Assim, se a gente for escolher uma única pessoa, é muito difícil, um Mas único pode ser projeto. Fique à Mas vontade. um projeto que me encantou muito foi esse último que eu falei, de autista, dos autistas, né, do transtorno do espectro autista. Eu sou pai recente, então isso muda muito a cabeça da pessoa. Até Com então, certeza. não era pai quando o projeto foi aprovado. Quando eu comecei a desenvolver, eu começo a olhar para as coisas assim, caramba, precisa de fato ter esse olhar. E esse olhar, de fato, vai para esse projeto, que foi um projeto que infelizmente acabou esse ano. A gente não conseguiu renovar, e aí nós estamos buscando outro parceiro para poder dar Vai dar continuidade, certo. porque é um resultado que, é como a gente sempre fala, não fica para a gente, fica lá. Foi lá em Capela que a gente fez, foi um projeto muito bonito, o resultado foi muito bacana, você vê os professores, assim, querendo realmente agora, depois Sim. de ter essa resistência, de querer aceitar as crianças e passar a aceitar, foi algo que, para mim, brilhou os olhos. Eu acho que valeria a pena a gente buscar novos parceiros e dar continuidade, e trazer e replicar. Trazer aqui para a Então capital, fica aí, trazer para outros certeza. municípios. Já o seu pedido para novos parceiros para esse projeto. Tá aí, Então, quem vamos quiser brindar? apoiar, Vamos É isso brindar. aí. beber esse pouquinho aqui, deu certo. Gente, eu agradeço. É isso aí. Vamos nos encaminhar para o final do nosso videocast. Muito obrigada, Rodolfo. Eu que agradeço, a Fundação Mamíferos Aquáticos agradece o espaço, é sempre bom conversar. A Karina já é de longa data, né, nos apoia em várias causas. Muito Perfeito. obrigada e até breve.